Você é uma daquelas pessoas que está no processo de evolução e quer carregar todas as pessoas com você? Eu também já fui essa pessoa. E hoje eu entendo qual é a importância de você focar no seu processo e permitir que cada pessoa siga o seu caminho da forma como ela achar melhor. Se você gosta desse tipo de conteúdo, convido você a se inscrever aqui no canal. Se gostar, curtir, compartilhar, deixar um comentário, tudo isso ajuda muito a apoiar a continuidade desse trabalho. Quando eu comecei a me aprofundar nos meus estudos, 2017 para mim foi um divisor de águas, porque foi um ano em que eu estudei muito enquanto eu trabalhava. Claro que eu continuei estudando e continuo, né, estudando e aplicando. Mas lá atrás eu fiquei tão fascinada por entender a expansão da consciência, a vibração, a questão da energia, que eu queria que todo mundo fosse comigo, né? Que eu achava aquilo tão fascinante que eu queria transmitir para as pessoas esse fascínio e a aplicação disso na própria vida. Na época eu tive resultados muito promissores, fora daquilo que eu estava acostumada e, portanto, né, essa novidade fez com que eu quisesse também que outras pessoas estivessem comigo. Só que tem um livro muito interessante que é o livro Frequência Vibracional, da Penny Percy, se não me engano o nome é esse. É um dos melhores livros que eu li para entender a vibração. Ela fala que a pessoa tem 9 estágios de vibração. Em cada estágio, nós estamos passando por algum tipo de desafio para chegar ao próximo nível, né? Sendo o estágio 9, né, o nono estágio, o mais expandido, de grande expansão da consciência. O que acontece é que a maior parte das pessoas está nos primeiros níveis de consciência, né? Ou nos primeiros níveis de vibração. Isso também já foi colocado em outros estudos, como por exemplo a famosa escala de Maslow, onde os primeiros degraus falam sobre especialmente a segurança que nós buscamos e o afeto, o reconhecimento que nós buscamos quando nós chegamos neste plano, né, ainda bebês. E sem ter isso suprido, é muito difícil a pessoa pensar nos estágios mais elevados. Então, este já é um ponto. Se a pessoa está em um estado de insegurança, de medo, né, está faltando o básico, como por exemplo, uma estrutura, uma casa, alimentação, saneamento básico, a pessoa não tem condições, né? Claro que algumas pessoas conseguem romper isso e transcender, mas na maior parte a pessoa está buscando em dar conta do dia seguinte, em dar conta do prato na mesa. Então fica muito mais difícil para essas pessoas que não têm essas necessidades supridas pensarem em elevação, pensarem no próximo nível. Então exige demais muitas vezes. Um outro ponto a se considerar é que toda situação da nossa vida ela tem um benefício, ainda que seja uma situação péssima. Tem algum tipo de benefício, né? Chamar atenção, ganhar afeto, alguém cuidando da pessoa. E se a pessoa está tão entrelaçada com esse benefício, claro que muitas vezes de forma inconsciente, né? Claro que ninguém quer estar passando por uma dificuldade financeira, por uma doença, mas por exemplo, numa dificuldade financeira, às vezes tem alguém próximo que apoia, que ela gostaria que tivesse apoiado lá atrás, então ela tem esse apoio hoje, né? Numa situação de doença, a pessoa está sendo cuidada, ou ela está de licença e, portanto, não precisa trabalhar porque estava muito cansada e sobrecarregada, ou ela consegue colocar limite, dizer não, que era uma coisa que ela não conseguia fazer sem aquela doença, enfim, sempre há algum tipo de benefício inconsciente, geralmente. Então, para a pessoa é muito difícil ela abrir mão desse benefício, especialmente porque muitas vezes ela nem reconhece. Então, como que ela vai transcender os seus níveis se ela está num nível baixo e está recebendo algum benefício que ainda é mais forte do que a vontade de mudar, né? Tem uma frase que fala isso, né? Quando
eu não lembro direito a frase, mas ela diz isso, né, que quando, digamos, a dor, for maior do que o custo da mudança, a pessoa muda, né, porque, a mudança é difícil, ela é desconfortável, e muitas vezes para você evoluir, você vai precisar vencer muitas camadas internas, né, fazer esse trabalho interno de olhar para si, de reconhecer as suas sombras, as suas limitações, de repente ter que colocar limite em relações, que é algo que não é fácil. A pessoa se sente mais solitária nesse processo, nessa jornada, porque a maior parte das pessoas não estão buscando isso, como eu disse, não estão buscando expandir a consciência. Quando nós estamos expandindo, somos obrigados a confrontar a realidade, o que é extremamente desconfortável, perceber que as pessoas não são como nós gostaríamos que elas fossem, ou que as situações não são como nós gostaríamos que fossem, e, portanto, fica muito mais difícil, né, para a pessoa encarar essa realidade, quebrar as próprias ilusões. Então vejam que são vários aspectos que fazem com que as pessoas, num nível de consciência um pouco mais baixo, permaneçam ali, porque são várias variáveis que precisam ser trabalhadas e não é um processo gostoso, não é um processo fácil, né, é um processo de confronto. Quando eu entendi isso, né, que eu estava ficando chata e repetitiva, querendo convencer as pessoas à minha volta do quanto, né, nós temos opções quando nós entendemos a questão da vibração, quando nós entendemos que onde nós colocamos o foco, aquilo cresce, que a forma como nós pensamos e nos comportamos nas relações determina o nosso resultado, eu parei de falar. E foi muito bom, porque eu percebi que eu estava somente gastando meu latim, vamos dizer assim, né? Falando para pessoas que não estavam dispostas a ouvir. E isso, inclusive, é até uma espécie de uma violação, né? Se eu quero convencer uma pessoa de algo que ela não quer ser convencida, eu estou, de alguma forma, violando o direito dela de ser quem ela é, de fazer o que ela quer fazer, né? De viver a vida do jeito que ela queira viver. Claro que se isso respinga na nossa vida, por exemplo, pessoas que vivem no mesmo ambiente, nós precisamos então trabalhar os limites para que, por exemplo, uma pessoa que sempre está reclamando do nosso lado não afete tanto o nosso campo, a nossa energia. E aí é preciso um outro tipo de trabalho para que você possa, digamos, se blindar disso, mas sem querer também ficar convencendo a outra pessoa, porque assim como você fica querendo convencer outra pessoa também fica querendo convencer você a ser a sua versão antiga, que era a versão conhecida. Esse percurso, ele geralmente é bastante solitário, né? Pelo que eu sei, menos de 10% das pessoas estão nesse processo de expansão da consciência, o que é um número muito pequeno, exponencialmente falando, né? E, portanto, é um pouco natural que você acabe, ou você se afasta, ou você acaba regredindo nos graus de consciência para continuar cabendo naquele ambiente, que foi o que aconteceu comigo, né? E aí agora eu já estou nessa jornada de expansão da consciência de novo. E por isso estou também compartilhando aqui depois dessa experiência com vocês. E, portanto, essa jornada solitária muitas vezes é muito desconfortável, né? Você se perceber solitário, muitas vezes sem ter muito bem com quem conversar, os assuntos que você vem desenvolvendo. Mas sobre esse tema, sobre solidão, eu falarei aí num próximo vídeo, talvez amanhã, onde eu vou contar, né, como que eu lido com esse sentimento da melhor forma e como eu tiro o melhor disso, né, o melhor da sensação de solidão, que naturalmente acontece quando nós estamos num processo de expansão da consciência. Mais uma vez, se você gostou e quiser deixar um comentário, sempre ajuda muito. Lembrando que eu tenho os meus links na descrição do vídeo. Um beijo e até mais!